Abra a sua Bíblia, vamos para o momento da exposição da palavra, em Gênesis capítulo 8. Olha lá, bem no início. Vou pregar aos irmãos aqui hoje, dos versos 1 a 5. O texto, segundo a versão aqui da minha Bíblia, King James, ele diz o seguinte, dos versos 1 a 5. E Deus lembrou de Noé, e de toda coisa vivente, e de todo o gado que estava com ele na arca. E Deus fez um vento passar sobre a terra, e as águas se diminuíram. No verso 2, também as fontes do abismo e as janelas do céu foram fechadas, e a chuva do céu foi contida. Verso 3, e as águas retornaram de sobre a terra continuamente, e após o fim de 150 dias, as águas foram diminuídas. Verso 4, e a arca descansou no 7º mês, no 17º dia do mês, sobre os montes de Ararat. Verso 5, e as águas diminuíram continuamente até o 10º mês. No 10º mês, no 1º dia do mês, foram vistos os topos dos montes. Tá? Até aqui, vamos orar mais uma vez e que Deus nos conceda graça, entendimento da sua palavra. Oremos. Santo Deus e Pai, eu quero te agradecer pelas sagradas escrituras, pela gloriosa oportunidade que o Senhor me dá de expor a elas, mediante tudo aquilo que eu preparei, Deus. Que isso seja um alimento saudável para o seu povo, que o seu povo cresça, Deus, em temor, em sabedoria, Deus, e assim, Pai de amor, Cristo seja cada vez mais forjado em nós, apareça mais de Cristo em nós, e a sua palavra é o meio por onde ocorre, Deus, essa transformação. Então exorta-nos, Deus, ensina-nos, Deus, salva os perdidos mediante a sua palavra pregada, pois sabemos que ela é viva, que ela é luz para os nossos pés, andar nos seus caminhos e andar conforme a palavra do Senhor. Então, Deus, este momento é um momento oportuno, um momento importantíssimo para todos nós. Que o Santo Espírito nos conceda a graça de entendermos. Me ajude na exposição para que, Deus, eu faça de forma até mesmo uma criança entender a mensagem. E assim, Deus, todos nós sejamos edificados. Obrigado por tudo, te agradeço no nome santo de Jesus. Amém. Amados, temos aqui no mínimo 4 sessões neste capítulo, onde veremos a saída de Noé e sua família da arca. Veremos aqui neste capítulo o cessar da ira de Deus e o recomeço de todas as coisas. Então, essa primeira sessão nós teremos ali o início do escoamento das águas. Veremos inclusive a arca repousando após um período longo, um período de chuvas, um período de prováveis terremotos, pois as fendas da terra se abriram e jorravam água. Nós vimos que tudo isso foi motivado pela maldade que se crescia na terra. A maldade cada vez mais ela estava se proliferando. O ponto de partida disso que nós vimos foi no capítulo 6, verso 1, onde os filhos de Deus, e entendemos que esses filhos de Deus são aqueles da descendência setita, passaram a se misturar com uma descendência de Sete, né? De Enos, perdão, e eles começaram a se misturar, e assim o culto a Deus foi comprometido. Porque pense, amados, a linhagem setita é aquela que diz no verso 26 do capítulo 4, e a Sete também nasceu um filho, ele chamou o nome Enos. Então os homens começaram a invocar o nome de Deus. A descendência de Caim já é aquela representada por assassinatos, por pessoas autodependentes, pessoas que descartavam Deus. Então, Moisés, ao relatar as 2 genealogias para nós, isso apenas para recordar os irmãos, ele está contrapondo uma à outra. E no capítulo 6, nós vemos que os filhos de Deus passam a se unir com as filhas dos homens. E o texto é claro quanto à maldade. O texto é claro quanto ao pecado, que só ganhava cada vez mais força. E Deus então diz no capítulo 6 que ele se sentiu arrependido.
de ter criado o homem. E ele decide então destruir tudo aquilo que respira, tudo aquilo que está sobre a face da terra. E ele avisa isso a Noé. O mesmo capítulo diz que Noé encontrou graças aos olhos de Deus. O mesmo capítulo diz que Noé era um homem que seguia aquilo que Deus lhe informava. Então nós temos em Noé uma representação do que realmente é alguém que responde à graça de Deus. Muitos falam, a graça é soberana, a salvação é somente mediante a graça, mas esquecem de falar que aqueles que são alvos da graça, eles respondem a isso. Aqueles que são alvos da graça, eles começam a ter interesse pela palavra de Deus. A disposição em seus corações, ela realmente muda. O temor a Deus é algo que é colocado naqueles que são alvos da graça de Deus. Logo, a sua vida prática mudará. A sua vida para com Deus, ela será algo pactual. E o livro de Gênesis ele foi escrito justamente para isso. Moisés, ao escrever este livro, ele pretende nos falar o bereshit de todas as coisas. O início de todas as coisas. E no texto em tela nós temos aqui o primeiro juízo. A primeira vez em que Deus subjuga a terra. E assim, amados, conhecemos quem é o nosso Deus. Em Gênesis nós temos aqui uma demonstração dos seus atributos. Desde a sua onipotência na criação de todas as coisas, desde a sua paciência para com o homem, a sua sabedoria, tudo é relatado neste livro para que nós venhamos a crer, venhamos a conhecer o nosso Deus. Noé é um homem que está no pacto com Deus, Noé é um homem que foi preservado por Deus, e nós veremos isso ainda mais hoje. Amados, o tempo do dilúvio, ele é comentado por muitos teólogos, principalmente com base no capítulo 7, verso 11, e o capítulo 8, do 14 ao 16, que ele teve uma duração de 1 ano e 10 dias. Tá? Então esse é o tempo do dilúvio. E Noé e sua família, juntamente com os animais determinados por Deus, estavam ali, de quarentena, guardados, e num completo isolamento, dentro da arca, flutuando sobre as águas, e como foi exposto pelo irmão Felipe, a situação ali dentro talvez não fosse a melhor. O cheiro, o barulho, mas certamente o silêncio lá fora, das mortes, ou talvez o barulho das águas e dos ventos, se comparado com aquilo que estava dentro da arca, não tinha comparação. Era muito melhor estar dentro da arca do que estar lá fora. Isto é certo. O texto apresentado tratará do fim do dilúvio e dos sinais de vida, do culto a Deus na terra renovada e das promessas do Senhor. Então, ao mínimo 4 sessões, 4 sermões serão pregados aqui aos irmãos neste capítulo. Porque queremos destacar este juízo já estabelecido e como que tudo se sucede após a ira derramada de Deus. Pela fé, Noé, percebam no texto, ele construiu a arca mediante a obediência, aquilo que Deus o informou. Ele pregou a sua geração, como diz as epístolas de Pedro, e agora está pronto para sair dela e começar a história humana. O dilúvio é como se fosse um reset da humanidade. Este dilúvio e a preservação de Noé e sua família, uma família aqui que é caracterizada como aquela que é governada por um homem temente a Deus, é o recomeço de todas as coisas. Então, amados, está pronto para sair e recomeçar essa história humana. Deus levou aquela geração toda ao juízo, mas poupou Noé e sua família. Então, amados, veremos essa preservação, veremos esse recomeço e destacaremos alguns pontos aqui no texto, do verso 1 a 5. O primeiro verso, agora utilizando a João Ferreira de Almeida, a ARA, atualizada, revista e atualizada, diz o seguinte: Deus lembrou-se de Noé, de todos os animais e de todo o gado que estavam com ele na arca. E Deus fez passar um vento sobre a terra, e as águas começaram a diminuir.
O primeiro ponto que destacamos aqui nesse texto, amados, é Deus lembrou-se de Noé. Essa linguagem aqui, ela pode soar estranha para um Deus sapiente, um Deus que conhece todas as coisas, porque lembrou-se está para esquecer-se. E Deus não se esquece de nada em sua infinita sabedoria. Então nós temos uma linguagem que chamamos aqui de linguagem antropológica. É uma linguagem que se assemelha à comunicação humana para que haja entendimento humano. Porém, ela é significativa. Em todo o Antigo Testamento, essa linguagem ela somente é usada, amados, nas Escrituras, quando ela é relacionada a pactos que Deus fez com os seus. Então o irmão pode fazer o estudo, e graças a Deus estamos lendo o Antigo Testamento juntos, e quando se depararem com essa palavra, lembrou-se, que vem do hebraico zakar, está relacionado a algum pacto que Deus fez. Está se relacionado a Deus se relacionando com alguém. Então, amados, assim como Deus lembrou-se de Noé anteriormente, antes de despejar a sua ira, agora, nos finalmente, quando tudo está se findando, ele lembra-se de Noé também. Então Noé é alguém que é lembrado antes, durante e depois. E isso é destacado no texto. Ele se lembra após a conclusão do juízo divino. Uma grande demonstração da graça na preservação e na misericórdia. E este lembrar é justamente uma ação do sujeito, porque o verbo é um verbo kal, né, na gramática hebraica, e diz que é ativo. O verbo kal está na ação do sujeito. E significa lembrar, recordar, trazer à mente. Então, o que significa, propriamente dito, esse lembrou de Noé? Não se trata, obviamente, de uma lembrança de algo que Deus havia se esquecido, mas de uma demonstração de favor de Deus. Warren Wiersbe diz que o termo lembrar-se significa atentar para, cumprir uma promessa, realizar um gesto em favor de alguém. Deus lembrou-se de Abraão e salvou Ló na destruição de Sodoma. Capítulo 19 de Gênesis, verso 29. E Abraão era alguém que estava no pacto com Deus. O Senhor lembrou-se tanto de Raquel quanto de Ana, quando permitiu que concebessem e tivessem filhos. Gênesis 30, verso 22. E 1 Samuel, capítulo 1, verso 11 e 19. O Senhor lembrou-se de sua aliança e livrou o seu povo do cativeiro do Egito. Isso está em Êxodo, capítulo 2, verso 24. Lembrar-se, então, irmãos, deixa implícito um compromisso anterior que Deus anuncia e então cumpre a sua promessa. Nessa mesma linha de pensamento, Bruce Waltke, que diz que lembrar-se em referência a Deus significa executar um compromisso. Perceba que interessante. Deus tem um compromisso com Noé. Deus tem um compromisso com todos aqueles que foram lavados e remidos pelo sangue de Cristo. Por que argumentamos e defendemos que a salvação nunca pode ser perdida? Porque não se trata do compromisso do homem para com Deus. Se trata do compromisso de Deus para com o homem. E se você foi alvo da graça, significa que, assim como Noé, Deus tem um compromisso comigo e com você. Logo isso deve trazer a nós o sentimento, o que é o homem para que lembre-se dele? Como diz no Salmo 8. O que sou eu para que o Senhor tenha um compromisso comigo? O sentimento de ver um Deus deste tamanho, irmãos, que olha para nós, que somos tão pequenos e ao mesmo tempo tão pecaminosos, e vemos que este Deus puro, santo, perfeito, tem um compromisso conosco, só deve gerar um sentimento: obrigado, Senhor. Eu não mereço, mas agradeço ao Senhor. O texto é claro de que Deus tinha um compromisso então com Noé. E não só com Noé, perceba. Ele lembrou-se de Noé e de todos os animais e de todo o gado que estavam com ele na arca. Deus demonstra um cuidado.
Deus demonstra um amor para com a sua criação, vocês percebem isso? A preservação desses animais, ela não é à toa, irmãos. Afinal, não podemos descartar as palavras de Deus quando Ele cria tudo. E Ele diz lá no capítulo 1, verso 31, que tudo era muito bom. Esse sentimento não mudou para a criação sem o pecado. Deus olha para a sua criação e Ele tem prazer nela. Ele achou tudo muito bom. A ponto de, mesmo quando tudo contaminado, Ele preservar esses animais. Então Deus demonstra esse cuidado. A preservação do povo de Deus vai muito além de salvar nossas almas apenas. Ele nos providencia morada, Ele nos providencia meios de adoração, um completo cuidado. Porque esses animais, inclusive, servem para que o homem se relacione com Deus, adoração, sacrifícios. Serve também para que os homens utilizem os animais para trabalhar, talvez na agricultura, carros de boi, né, para arar a terra. E então Deus está preservando não apenas a alma, a vida, mas está preservando tudo aquilo que Ele criou. Tudo aquilo que Ele fez para que nós governássemos para a glória dEle. O que o pecado veio, distorceu e destruiu. Então, amados, olhe para a preservação dentre esses elementos na arca e pense que Deus tem um cuidado especial para com a criação. A forma como você se relaciona com tudo ao seu redor, com a sua família, no seu trabalho, com a natureza, com os animais, realmente glorifica a Deus? Porque nunca se esqueça que Deus, Ele ama a sua criação. Senão Ele não preservaria. Mas pastor, no final de todas as coisas, tudo será consumido pelo fogo. Como que Deus pode amar aquilo que Ele irá destruir? Mas a continuação do texto, tudo se fará novo. Ele fará novamente. E aí, claro, né, tem as divergências escatológicas, visões diversas, mas eu não descarto que neste novo céu e nova terra terá animais conosco, irmãos. Temos passagem em Isaías, né? Enfim. Mas, irmãos, o fato é de que esses animais dentro da arca, junto com os homens, essa criação preservada é porque tem um cuidado e um compromisso de Deus. Lembrou-se Deus. Deus tem um compromisso com a sua criação. Senão Ele não se incomodaria, concordam comigo? Quando Ele viu a maldade se proliferando, Ele falou, Ele poderia apenas ser alheio a tudo isso. Criei, então, como muitos pensam, né? Mas não. Deus, Ele cria e Deus, Ele se preocupa e está atento a todos os acontecimentos nesta terra, desde uma derrubada de uma árvore, até mesmo ao você aprisionar um passarinho. E isso Cristo fala em Mateus 10, verso 29. Não se vendem 2 pardais por uma moedinha? Isso era uma prática. Contudo, diz Cristo, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do Pai de vocês. Deus, então, Ele está intrinsecamente relacionado, inclusive, a um passarinho que é preso e vendido numa gaiola. Ou seja, isso demonstra ou não uma preocupação? E Cristo está falando aos seus discípulos, justamente, Ele repete isso nas palavras do Sermão do Monte, quem que veste os lírios? Quem que leva alimento para esses pássaros? Deus, Ele se relaciona com a sua criação. Então, cuidado. Você que tem um cachorro, um gato, né? E como você se relaciona com isso? Talvez se torne uma situação pecaminosa. Tá? Não se esqueça que Deus, Ele tem preocupação com a sua criação. Tá? E seguindo o texto, e Deus fez passar um vento sobre a terra, e as águas começaram a diminuir. Esse foi o mesmo meio, interessante, amados, que esse foi o mesmo meio pelo qual Ele abriu o Mar Vermelho. Vamos ver o texto, Êxodo 14, 21? Perceba. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor afastou o mar e os tornou em terra seca,
com um forte vento oriental, que soprou toda aquela noite, as águas se dividiram. Então, a partir do momento que Moisés ele inclina ali o seu cajado, um forte vento é trazido por Deus, a qual soa toda a noite e divide as águas. E o que acontece aqui, para que as águas voltem para os seus lugares, Deus faz passar um vento sobre a terra, e as águas começaram a diminuir. Coincidência? Não. Deus tem os seus meios. Lembrando que Moisés, então, escreve todos esses relatos, tanto Gênesis como em Êxodo, para os israelitas, demonstrando o agir de Deus e as suas semelhanças. Deus poderia agir, pergunta aos irmãos, simplesmente com a sua palavra, que abram-se os mares. Iria abrir, certamente. Mas ele utiliza do vento. Aí a grande pergunta é, por que Deus faz soprar um vento para que se abra o mar ou para que se seque essas águas do dilúvio? Isso aqui é uma demonstração para nós e contém ensinos aqui, irmãos. Por quê? É interessante notar que Deus ele age dentro daquilo que ele instituiu. O que eu estou querendo dizer? Deus, ao criar todas as coisas a qual nós estamos inseridos, ele também criou leis naturais. Se você saltar de um prédio de 10 andares, o que acontecerá? Você irá cair. Porque existe uma lei da gravidade. Quem instituiu essa lei da gravidade? O próprio Deus. Então Deus age dentro da sua lei natural. E amados, dentro das leis naturais, demonstra que não é pecado, talvez, fazermos uso desses meios. Muitas pessoas têm certo preconceito, talvez, até mesmo em consultar médicos. E eu estou trazendo para esse ponto. Por quê? Porque são meios naturais a qual nós estamos inseridos. E o próprio Deus age através desses meios. As pessoas espiritualizam. Não, Deus tem que me curar. Deus tem que fazer um milagre. E às vezes morrem. E esquecem que os médicos, dentro dessa lei natural e capacitação dos homens, inclusive ímpios, eles são habilitados para auxiliar, inclusive, os filhos de Deus. E as pessoas esquecem disso. Claro que também essas coisas são utilizadas para o mal. Muitos utilizam das suas capacidades para o mal. Mas eu gostaria de que você destacasse no texto Deus agindo dentro das leis naturais. Deus agindo dentro daquilo que já foi criado. E Deus age assim, irmãos. Estou querendo dizer que Deus não faz milagres, indo contra o que é natural? Eu não estou querendo dizer isso. Mas eu quero dizer ao irmão que Deus, ele age através das coisas a qual ele já instituiu também. Tá? Pode ser que uma pessoa seja curada milagrosamente, sim. Mas não significa que a pessoa que foi no médico e tomou remédio não foi curada por Deus também. Entenderam? Essa é a questão. Essa é a questão. E aqui tem um detalhe muito importante. Quando ele diz aqui, e Deus fez passar um vento sobre a terra, e as águas começaram a diminuir, então nós vemos um agir de Deus. Essa palavra vento, ela é traduzida, ela está no hebraico como ruach. E os comentaristas, eles vão olhar com um certo cuidado com essa palavra. Porque um simples vento, ainda que aqui se trate de uma situação de ira de Deus, de juízo de Deus, um vento escaldante muito seco não consegue secar a terra inteira em um período de 5 meses. Ainda mais a magnitude de água e a quantidade de água que estava sobre a terra. Essa palavra hebraica para vento, ruach, ela é muito mais profunda. Ela designa Espírito de Deus. É a mesma palavra que no início, no capítulo 1, verso 2, que diz que o Espírito de Deus pairava sobre a terra. A mesma palavra. O vento é o Espírito de Deus, a origem e a fonte da vida.
quando soprou sobre as narinas do homem aquele fôlego, o que está ali é o ruach de Deus. Então pense comigo, quando a terra estava aquele tohu bohu, lembra dessa palavra? Tudo sem forma, vazia, desorganizado, sem a instituição de tempo, tudo desorganizado. O Espírito de Deus estava lá. E após isso as coisas começaram a ser criadas. Agora também temos um dilúvio, onde tudo se foi destruído, as águas avançaram aos limites a qual o próprio Deus havia instituído. As coisas agora estão em desordem. Não tem mais aonde o homem pisar a terra. O homem, ele não tem um sistema como os peixes para nadar e respirar embaixo d'água. Ou seja, as coisas estão fora de ordem. E o texto diz que vem um vento, o ruach de Deus, e as coisas começam a entrar em ordem. Isso me faz pensar na conversão do homem. Quando Deus olha para nós, destituídos da sua graça, como diz em Efésios 2, andávamos conforme as nossas vontades, em desobediência a Deus, totalmente inclinados para a imoralidade, perversão. E Deus, na sua infinita misericórdia, olha para miseráveis pecadores e diz: eu tenho um compromisso com você. Deus se lembra desse pecador, e o que ele faz? No hora dos saludes, o chama para si, o regenera com o seu espírito, e as coisas começam a entrar em ordem. Aí o seu coração regenerado vai começar a ser tendencioso, adepto à palavra de Deus. Esse vento então sopra em nós, organiza as nossas vidas. E é justamente o que está acontecendo aqui. E veja o verso 2, o efeito disso. Cessaram-se as fontes do abismo, e as janelas do céu, e a chuva do céu se deteve. E é interessante, amados, que o Espírito Santo ele tem uma função importantíssima em tudo ao qual Deus faz. Porque assim como cremos no pacto da redenção, que Deus ele planejou todas as coisas, o Filho cumpriu a vontade do Pai, o Espírito, o ruach, ele aplica em nós todas as coisas. Então, amados, quando nós vemos as coisas acontecendo, tanto em nossas vidas, na santificação, no entendimento, a palavra de Deus sendo aplicada em nossos corações, quem efetua isso? O Espírito Santo. O Espírito Santo ele tem uma vital importância para nós. Cristo habita na sua igreja através do Espírito. O Espírito Santo, derramar em Pentecoste do Espírito Santo, é o envio do próprio Cristo em nós. Claro que na sua essência. Mas a sua função, ela é importantíssima. As coisas só começam a cessar aqui quando o Espírito é soprado por Deus. E aqui está a resposta para a sua falta de santificação. Porque uma coisa é você ser salvo, outra coisa é você andar no Espírito. Outra coisa é você ser cheio do Espírito. E talvez a sua vida cristã esteja toda desorganizada. Por quê? Porque te falta andar no Espírito, ter dependência do Espírito, orar ao Espírito, para que a sua vida seja transformada. Ao ler a Bíblia, você apenas não lê a Bíblia, mas você pede: Santo Espírito de Deus, guia-me na sua verdade. Aplica em meu coração a sua verdade. Estamos aqui agora, devemos orar para que o Espírito transforme essas palavras em vida. A palavra de Deus é viva e eficaz justamente porque ela é conduzida pelo Santo Espírito.
O controle absoluto de Deus é demonstrado aqui nesse verso 2. Baixaram as águas, fecharam-se as fontes do abismo e também as comportas do céu. O Felipe pregou aqui, eu vi a ênfase que ele deu, que alguns assimilam, né, esse jorrar de água apenas como chuva e outros não. Mas aqui o texto, ele, pelas conjunções dá a ideia de que existe realmente 3 elementos aqui no despejar de águas ou no fluir de águas. Cessaram o quê? As fontes do abismo, ou seja, as fendas que foram abertas na terra e as águas começaram a fluir. Também as janelas do céu, então existia como se fosse uma fenda também, ou um odre que foi estourado no céu e assim vazava sobre a terra, e a chuva. E a chuva. Amados, aqui temos um evento cataclísmico, um evento que talvez trouxesse um barulho ensurdecedor. Porque quando dá uma chuva muito forte na sua casa, isso sem contar aqueles que têm um telhado daqueles alumínio, né? Feito daquela... Qual é o barulho que faz? Agora imagine essas torrentes de água. Imagine as placas tectônicas da terra se movendo e lançando água para cima. Estar lá dentro da arca, abrigado, se eu fosse Noé, eu estava abaixado lá, e com as mãos no ouvido. E isso só cessa quando o Espírito de Deus vem. E pense comigo, como que andam as pessoas que não contêm o Espírito Santo? Elas têm paz para com Deus? As suas consciências são atormentadas. Tem um amigo ao qual eu prego sempre para ele. E um dia eu perguntei se tem medo de morrer. Eu morro de medo de morrer. Quando eu falo de um juízo vindouro, ele começa a pensar, não fala sobre isso não quero saber disso não toca nesse assunto não. Essas pessoas, elas vivem com medo. Mas quando o Espírito Santo vem, irmãos, ele aplica essa paz que Cristo nos concede. Ele aplica em nós todas as benéfices da cruz. Você necessita e eu necessito do Espírito Santo na minha vida para fazer com que eu ande nos caminhos do Senhor. Você não vai conseguir fazer isso com a sua força. Por mais que temos exortações na Bíblia para esforcem-se, busquem, siga a paz e a santificação, mas sem o Espírito de Deus isso é um esforço morto. Que você se esforce na dependência do Espírito. Que você leia a Bíblia na dependência do Espírito. Que você faça culto com a sua família na dependência do Espírito. Que a igreja se reúna na dependência do Espírito. Senão é em vão. Senão você vai dormir aí no seu lugar. Senão vai entrar no ouvido e vai sair no outro. E vai ser só mais um domingo. Sem alegria, sem contentamento, sem contemplação de Deus. Sabe quem te dá a contemplação a Deus? O Espírito. Cessaram as águas. Cessaram as fontes, cessaram as janelas do céu, a chuva, cessou-se tudo quando esse sopro, esse vento de Deus veio sobre a terra. E Cristo demonstra esse poder. Marcos 4, verso 38 a 41. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e o clamaram: mestre, não te importas que morramos? E aquele barquinho no mar da Galileia ali, eles desesperados e Cristo lá dormindo. Por que Cristo estava dormindo? Porque é este Deus aqui, irmãos. Cristo demonstra para nós aqui, pode seguir, o seu poder absoluto. Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. O poder absoluto de Deus em tudo aquilo que está desordenado,
em tudo aquilo que está fora de eixo na sua vida. Você precisa se arrepender dos seus pecados. Você precisa crer na mensagem do Evangelho para que o Espírito de Deus habite na sua vida. Somente assim. E pense nas nossas dificuldades como cristãos, irmãos. É justamente porque não temos buscado essa dependência do Santo Espírito. Temos entristecido o Espírito de Deus, como diz Paulo. Não entristeçam o Espírito Santo, mas busquem as coisas do alto. É isso que nós precisamos, irmãos. Como lemos em Abacuque pela manhã, na torre eu aguardo. A nossa torre é o Santo Espírito, a paciência que provém dele. Gálatas capítulo 5, verso 22, irmãos. O amor que é necessário. Quem vai nos trazer esses dons? É os dons do Espírito. O nosso coração, o nosso ser, para ser semelhante a Cristo, necessita do Espírito. É um grande evento cataclísmico. Um evento, cataclísmico, águas, placas, fendas. Esse dilúvio que está se cessando agora é algo que vai além da nossa imaginação, irmãos. Se você estivesse lá, certamente você estaria encolhido num canto, com medo. Com medo. Inclusive, irmãos, vale aqui um pequeno parênteses, um pastor lá de Minas Gerais, de Sete Lagoas, da Batista Reformada de Sete Lagoas, ele falou algo muito importante. Ele disse que certa irmãzinha ia pintar a sala das crianças. Ia pintar com o tema da arca. E essa irmãzinha, com toda boa vontade, mas talvez desprovida de conhecimento bíblico e teológico, ela pintou a sala das crianças com os animais tudo dando risada. A girafa lá sorrindo, todo mundo sorrindo. Mas isso, sutilmente, é uma distorção da palavra de Deus. Porque o momento aqui não é de alegria. O momento aqui não é dessa tranquilidade. O momento aqui é de pavor. É a ira de Deus que está sendo manifesta sobre a criação. Então, amados, o evento vai além da nossa imaginação. E toda a face da terra está sendo abalada com essas águas que jorram. Tudo leva a entender que terremotos, como eu disse, aconteciam em conjunto. Alguns vão além e vão dizer que a Pangeia, ela ocorre aqui, alguns teólogos. O que é a Pangeia? Justamente quando os continentes estavam unidos. E eles acreditam que aqui houve essa separação. Existe essa linha de pensamento. Então, amados, o barulho, imagine, eu não sei quantos aqui, uma vez em Mogi teve um terremoto. Aquele prédio do Habib's ali parece que quebrou até uns vidros, mas muitos anos atrás. Deu terremoto aqui em Mogi, acredite se quiser. Você lembra? Lembra? Eu, quando era criança, eu morei 1 ano no Chile. E no Chile tem muito terremoto. Eu lembro como se fosse hoje. Eu tinha 9 anos de idade, eu era bem pequeno. O meu pai saiu de cueca na rua. Porque, amados, quando começa a tremer essas placas, mas é um barulho fora do normal. Todo mundo acorda e as coisas e os móveis começam a balançar. Amados, o que está acontecendo aqui? Essa arca flutuando, mas a terra sendo sacudida. Sacudida. Deus está sacudindo a terra por causa do pecado. Deus está falando, eu não compactuo com isso. Eu não vos criei para isso. Recebam a minha ira. E a terra por completo sendo atormentada por justiça divina. Eu e você deveremos temer a este Deus. Como diz o autor de Hebreus, é fogo consumidor. Talvez nos falte proporção dos atributos de Deus, irmãos.
E eu gostaria de endossar esse pensamento. Não perca o que está acontecendo na terra e agora está cessando. Porque Jó 26,14 nos traz algumas noções. Isaías e Miqueias também, mas primeiro Jó 26,14. E isso tudo é apenas a borda de suas obras. Um suave sussurro é o que ouvimos dele. Mas quem poderá compreender o trovão do seu poder? Se você pegar a leitura antes, do capítulo 26 de Jó, ele vai falando sobre a criação. E tudo que nós olhamos, vemos, é apenas a borda de suas vestes. Ele aplica aqui a própria natureza que ele criou, águas, para subjugar a terra, correto? Então tudo que nós estamos vendo aqui é apenas a borda de suas vestes ou da sua ira. Aí você pensa, pastor, tudo isso que está acontecendo é apenas uma pequena demonstração do que é a ira de Deus? Sim. Sim. O que é o trovão do seu poder? Isaías 40, verso 21 a 26, perceba o que diz o profeta. Será que vocês não sabem, nunca ouviram falar? Não contaram a vocês desde a antiguidade? Vocês não compreenderam como a terra foi fundada? Vai até o 26. Ele se assenta no seu trono, acima da cúpula da terra. Essa palavra aqui, depois você estuda para refutar aí os terraplanistas. Isso aqui passa uma ideia de algo arredondado em 3D. Tá? Essa palavra aqui no hebraico. Tá bom? A Bíblia afirma que a terra é redonda. Até isso tem que falar hoje, né? Cujos habitantes são pequenos como gafanhotos. Olha como nós somos para Deus. Gafanhotos. Ele estende os céus como um forro. Ele estende os céus. Já olhou para o céu? Outro dia eu estava viajando lá com a minha esposa, olhando para as nuvens e falando, aquela ali parece um cachorro. Aquela ali parece não sei o que, né? Mas a imensidão do céu, ele é que estende, como se fosse um tapete. E os arma com uma tenda para neles habitar. Ele aniquila os príncipes e reduz a nada os juízes deste mundo. Mal eles são plantados ou semeados, mal lançam raízes na terra, Deus sopra sobre eles e eles murcham. Um redemoinho os leva como palha. Com quem vocês vão me comparar? Quem se assemelha a mim? Pergunta o santo. Quem se assemelha a mim? E verso 26. Ergam os olhos e olhem para as alturas. Quem criou tudo isso? Aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial e todas chama pelo nome. Tão grande é o seu poder e tão imensa a sua força, que nenhuma delas deixa de comparecer. E segundo Jó, tudo isso, as estrelas, os luminares, o céu, o mar, a terra, os animais, são as bordas de suas vestes. E se nós estamos nos deparando com um dilúvio, é ele utilizando os meios naturais para poder subjugar a terra, ou seja, aquilo que ele próprio criou, isso é apenas bordas da sua ira. E tem uma visão de Miqueias, irmãos, para que vocês entendam a magnitude do que está acontecendo e quem é o nosso Deus. Miqueias 1, verso 3 e 4 fala sobre uma visão que muitos entendem que é a volta de Cristo. Perceba o que diz Miqueias. Vejam, o Senhor está saindo da sua habitação, ele desce e pisa os lugares altos da terra. Debaixo dele os montes, percebam, se derretem como cera diante do fogo. E os vales racham ao meio, como que rasgados pelas águas que descem velozes, encosta abaixo. Os montes se derretem como cera. O poder deste Deus é tamanho, e Cristo compartilha, e o Espírito compartilha da mesma essência, do mesmo poder. O que somos nós perto deste Deus?
O dilúvio que estamos vendo é apenas as bordas da sua veste. Cristo, quando voltar, ele despejará a sua ira. João, em Apocalipse, diz que ele vem no trono da ira do Cordeiro. Aquele, amados, que recebeu a ira, que é o próprio Cristo, eu quero que você pense um pouco sobre isso. Porque, amados, esse evento, nessa magnitude, o dilúvio, se expressa apenas as bordas da ira de Deus, contra a impiedade do mundo, como está no capítulo 6, verso 7, o qual poucos litros d'água é o suficiente para matar eu e você. Para você ter uma noção, você pode morrer afogado no chuveiro, sabia disso? Eu posso te afogar com uma bacia, com Tupperware. Você pode afogar. Deus está aqui nessa magnitude, colocando águas acima dos montes mais altos. Pense nisso. Se poucos litros de água podem me matar, imagine isso que está sendo representado aqui. E pense como Jó, que isso é apenas as bordas das vestes de Deus. Pense que Cristo recebeu essa ira de Deus e bebeu todas as gotas deste cálice. Pense em Cristo, que ele não experimentou as bordas das vestes de Deus. Cristo, ele recebeu sobre si a completa ira de Deus. Não é essa pequena demonstração. Cristo recebeu sobre si a completa ira de Deus. Como eu sei disso? Cristo é a propiciação. Romanos capítulo 3, verso 25. O que significa? O sacrifício que propicia. Ou seja, o sacrifício que aplaca a ira de Deus. A satisfação da sua justiça perante o pecado foi tão completa em Cristo, a ponto de que Deus ele teve que despejar toda a sua indignação de todo o seu ser em Cristo. E Cristo recebe toda essa ira sobre nós. Quando eu penso em ira de Deus, eu penso no inferno, porque o inferno será criado, instituído verdadeiramente nos últimos dias, e aquilo é o despejar da ira de Deus. Mas eu penso comigo e com você. Essa ira será completa? Será que esses seres, porque nós na eternidade continuaremos sendo criação, um anjo, ele consegue receber toda a ira de Deus? Ele suporta? Não. Somente Cristo. Por isso que ele é o único caminho. Por isso que ele é o único que pode salvar. Porque ele recebeu em si tudo que vem de Deus. E somente um Deus poderia receber a ira completa. O inferno nos passa a ideia, qualquer dia eu vou trazer aqui o estudo do inferno, a doutrina do inferno. E, biblicamente falando, a ideia passa uma noção para nós de cronos, de tempo. O que eu só queria dizer? Que existe dia e existe noite. A ira de Deus continuamente, eternamente sendo despejada sobre aquelas pessoas impenitentes. Agora eu quero que você pense nessa ideia do inferno com o tempo. Quando você acorda de madrugada com uma febre de 39 graus, você consegue dormir? Uma dor de dente, você consegue dormir? E o que você fica pensando lá na sua cama de madrugada? Espero que amanheça logo e eu vá logo no médico e tome um remédio para sarar dessa dor. O inferno, as pessoas vão querer que amanheça. Mas a dor, o sofrimento, se renovará mais um dia. E em contrapartida, na eternidade, os glorificados, os que estão com Cristo, tem dia, tem noite, um pleno contentamento. Ele será o nosso sol. Ele habitará conosco. Estaremos com Ele. Ou seja, irmãos, será um pleno gozo, um pleno contentamento. Por quê? Porque Ele absorveu sobre si toda a ira. Ele absorveu sobre si, Ele foi a propiciação da justiça divina. O dilúvio
Deus está aplicando a sua ira sobre a terra. Por isso que é só umas bordas. Se ele aplicasse toda a sua ira na terra, explodia. Ele deixava de existir. Se ele aplicar toda a sua ira em mim, eu sumo da existência. Cristo recebeu tudo isso. Isso vai além das nossas capacidades cognitivas de entender. Eu já li algumas coisas que diz que quando Cristo recebe a ira de Deus, seus órgãos explodem por dentro. Já li até isso, teólogos falando sobre isso. Enfim, pressupostos, né? Mas para quê? Para trazer a abrangência de tamanho feito de Cristo. Por isso que é importante eu e você nos atentarmos no que é os atributos de Deus, qual é a sua magnitude, o que a Bíblia informa sobre os atributos de Deus, a ira de Deus. E parar de olhar para o dilúvio com as vaquinhas sorrindo e pensando que aquilo está tudo bem, está tudo foi. Você, quando pregar para o seu filho o dilúvio, fala: isso aqui é a ira de Deus contra o pecado. E isso aqui é apenas uma demonstração, meu filho. Se arrependa. Se arrependa, senão na eternidade você passará experimentando esta ira, dia após dia, noite após noite. A ira de Deus. Mas quando Ele manda o seu Espírito, verso 3, quando Ele manda o seu vento, as águas se foram retirando de sobre a terra. No fim de 150 dias, começaram a minguar. O segundo sinal de salvação aqui, olhando agora para essa preservação em Noé, era o escoamento das águas violentas, turbulentas, e um possível brilho do sol. No entanto, amados, os teólogos vão dizer que, por mais que o texto não fale sobre essa ação do sol, eles acreditam que quando começa a se escoar, as nuvens param de jogar essa água, a chuva em si, brilha-se o sol, para ajudar a secar a terra. Até mesmo este seco, eles acreditam, esse vento é um ar seco, como se fosse, você que já foi para a praia, viu aquele mormaço, aquele vento seco. Mas a descrição da redução das águas, então, pressupõe essa ajuda do sol. E sobre as águas, o texto diz que elas se recolheram. No hebraico, o termo shub, que significa retornar, isto é, águas que retornaram para o seu lugar. A palavra aqui, retirando-se, é justamente retornar. É como se aquelas que eram das fendas voltassem para as fendas, aquelas que veio do céu voltassem para o céu, e tudo sendo restabelecido. Então a ira que se esvai. Aqui temos uma aplicação muito prática da vida cristã, irmãos. Que quando a ira de Deus se afasta de nós através da salvação em Cristo, a propiciação, obtemos assim a paz com Deus e as coisas desordenadas, como eu disse, começam a se reorganizar. O pecado que flui tão intensamente em nós, parece que abre-se ralos em nós e ele se esvai. Agora, se você não anda na dependência do Espírito, parece que ele volta, E com certeza que essa ira foi desviada. E veja, Efésios capítulo 2, o verso 1 a 7, ilustra muito bem essa questão da vida prática, da salvação do homem. Veja, do 1 a 7, vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo a vontade da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores, olha lá, da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor que nos amou, deu-nos vida com Cristo quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus,
para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Vocês percebem que tudo em Cristo, tudo é nele, tudo é para ele, tudo criado por ele, tudo está resumido em Cristo. A vontade do Pai está no Filho. É nele que devemos crer. É nele que devemos confiar. Pois somente nele é que essa desobediência e essa impureza se esvai. E tudo isso, diz Moisés aqui no verso 3, no fim de 150 dias começaram a minguar. As fontes do abismo fecharam-se embaixo, e as comportas do céu fecharam-se em cima, e a copiosa chuva do céu se deteve. Como que um ralo gigante, e as águas iam escoando continuamente para os seus devidos lugares. Estar em Cristo é ver esta ira de Deus, que éramos merecedores, se esvaindo. Estar em Cristo é estar longe da ira de Deus, assim como Noé. Assim como Noé. Verso 4. No 7º mês, no dia 17 do mês, repousou a arca sobre os montes de Arará. Então veja, 5 meses depois, se você comparar o capítulo 7, verso 11 com este agora, você vai ver uma contabilização de 5 meses, tá? Nesses 5 meses, a arca repousou sobre as montanhas de Ararat. Um período considerável de ponderação sobre o poder de Deus e a sua indignação contra o pecado. Noé e sua família, porém, se mantêm seguros dentro da arca. Como Felipe disse, né? Por que 40 dias e 40 noites? Toda essa contabilidade de tempo aqui é para que trouxesse reflexão. É para que as pessoas vissem realmente o que está ocorrendo. E diz que nesse período de 5 meses repousou a arca. E aqui tem um trocadilhos, parece, de palavra. A palavra repousou, ela vem do hebraico nuash. E ela é muito semelhante na sua etimologia, na sua raiz, do nome Noé. Noah. Então, amados, o repouso da arca, esse é um terceiro sinal, a indicação de que Deus permitira que os sobreviventes poderiam morar na terra novamente. Porque certamente as pessoas ali dentro daquela arca, com aquele barulho, com aquele evento cataclísmico, poderiam até pensar, não vai sobrar nada. E quando a arca repousa, eles constatam, opa, terra firme. Ou seja, o que Deus prometeu está próximo de se cumprir. Então a importância do fato de que a arca alcançou o solo se mostra nesse jogo de palavras. Repousar. Então, amados, a arca que passou por grande terror, agora se estabiliza. Ver muitas pessoas em suas destruições. Torrentes de águas, tanto no céu quanto nas profundidades do solo. Certamente que a viagem dessa arca, você acha que foi uma viagem tranquila? Foi uma viagem como, né, num grande navio, que as pessoas pagam em dinheirama, né, fica lá, dorme, nem mexe o navio direito, né? Você acha que foi assim a arca? Quando tem um terremoto, o que vem logo em seguida aí nos países que nem o Haiti? Tsunami. Né? As coisas começam a realmente a se revolver. Então, certamente, a viagem da arca não foi tranquila. A viagem na igreja de Deus, com o povo de Deus, não é tranquila. Porque, como Felipe disse aqui, nós temos que suportar uns aos outros. Nós temos que estender a mão mesmo quando eu sou ferido. Eu tenho que amar o meu irmão. Eu tenho que servir ao meu irmão. Coisas essas que são impossíveis fora da igreja. Mas não significa que a viagem na igreja é romântica. É a mil maravilhas. Porque, por se tratar de homens pecadores e mulheres pecadoras, vão ter brigas, vão ter desavenças. Mas tudo com o caráter piedoso de sempre estar pronto a perdoar.
E mesmo, amados, fazendo esse paralelo da arca repousando, nós devemos pensar que estar na igreja, por mais que seja difícil, a chegada é certa. A chegada é certa. Um dia que nós que venhamos a almejar isso, Maranata, vem Jesus, não teremos mais essas desavenças. Suportar não será mais necessário, porque viveremos em plena comunhão. A chegada é certa, por mais que a viagem seja tumultuosa. Esteja certo disso. E diz aqui que ela repousou num determinado local, né? Dependendo da sua tradução, vai vir os montes de Arará, né? Ou Ararat. E aonde fica isso? Ararat é uma região onde fica uma cordilheira montanhosa, tem vários montes. Livingstone diz que essa cadeia de montanhas está situada na Turquia Oriental. E já Bruce Walt, que acrescenta que essa região da Turquia Oriental fica ao sul da Rússia e noroeste do Irã. Henry Morris diz que a região de Ararat incluía também o Monte Ararat, que é o principal monte dessa região. Falei até com o Felipe na última pregação. Alguns vão falar 6.000 metros, 4.000 metros acima do nível do mar. Isso desmistifica a questão do dilúvio regional. Por quê? Para que eu cubra esse púlpito, por exemplo, que está acima aqui de todos. Vamos supor que vocês são o nível do mar e esse púlpito aqui seja o monte. Para que eu cubra ele por completo, vocês têm que ser cobridos? Sim. Então, amados, estar acima do nível do mar significa, então, que toda a região ao redor do monte, a não ser que ele fosse uma vala, né? 4.000 metros para baixo da terra. Né? Seria uma cúpula ali para baixo. E não é. Então, acima do nível do mar. Para que se enchesse tudo ao redor tinha que encher. Então, isso, né, usando um pouco da lógica, é meio que impossível, né, que fosse um dilúvio apenas regional. Então, amados, fica nessa região, o Monte Ararat. Ele é citado em 2 Reis 19, põe pra gente, Maurício. Versos 36 e 37. Ele é citado como a região babilônica. A Babilônia se instaurou justamente nesse ponto. Então, Senaqueribe, o rei da Síria, desmontou o acampamento e foi embora. Voltou para Nínive e lá ficou. Certo dia, enquanto ele estava adorando no templo do seu deus Nisroch, seus filhos Andrameleque e Sarezer mataram-no à espada e fugiram para a terra de Ararat. Olha lá. Seu filho Esarhadon foi o seu sucessor. É uma região ampla, tá? Uma região ampla. E a arca repousou justamente nesta região montanhosa, tá? Então, apenas para situar os irmãos geograficamente, onde fica o Ararat, né? Então, não especificamente um monte, mas uma região onde tem muitos montes, tá? Apesar de ter lá o Monte Ararat, né? Verso 5 e último. E as águas foram minguando até o décimo mês. No 10º mês, no primeiro dia do mês, apareceram os cumes dos montes, tá? Então, durante 3 meses, irmãos, após o repouso da arca, isso não significa que as águas já tinham completamente minguado. Eles repousaram num ponto que provavelmente seja mais alto. Mas as águas permaneciam escoando. Então as águas foram minguando até o 10º mês, em cujo primeiro dia apareceram os cumes dos montes. A visão da terra seca também lembra o relato da criação do mundo. No 3º dia da criação, Deus disse: ajuntem-se as águas. Gênesis capítulo 1, verso 9. E agora as águas estão se ajuntando novamente. Então é como se fosse um reset realmente. Mas isso tem um porém. Conversando também com o Felipe, é como se Deus estivesse nos mostrando, veja, a sociedade corrupta ela foi extinguida, eliminada. Estou recomeçando a sociedade através de uma família piedosa. Uma família que me teme. Vamos ver o resultado, e nós conhecemos o resultado. Vai surgir Nimrod, vai surgir tantos outros, o próprio filho Cã, né, de Noé, e a sua descendência. Enfim, isso tudo por quê, irmãos? Para apontar para o único sacrifício.
para apontar para Cristo, o único meio de salvação, o único que pode nos interligar com Deus, o verdadeiro mediador entre Deus e o homem. E no 10º mês, no primeiro dia do mês, apareceram os cumes dos montes. A palavra significa tornaram-se distintamente visíveis. Não que estivessem acabando de emergir, mas tinham estado ocultos. E muitos comentaristas e teólogos vão dizer que existia uma grande neblina cobrindo tudo isso. Tá? Muita água e aquilo se evaporando, ou seja, cobria os montes. Aqui eles começam a aparecer distintamente. Não que eles estivessem submersos ainda. Então, amados, ao todo foi um período de 7 meses entre o pouso da arca nas montanhas de Ararat e o que ocorreu no 5º mês do dilúvio, ou seja, dia 17 do 7º mês, até as águas irem minguando, a ponto de ver os picos das montanhas. Foram mais de 73 dias. Ou seja, isso ocorreu no dia 1º do 10º mês. Isso significa que transcorreram 7 meses e 17 dias do começo do dilúvio até aparecer os cumes dos montes. E eu destaco aqui algo muito importante, que mais para frente será ainda mais enfatizado. Mesmo com a arca repousada, e talvez por ver uma certa bonança, aonde que Noé permaneceu? Na arca. Muitos de nós talvez meteriam o pé na porta da arca e falaram: acabou! Vamos agora aqui fazer um grande churrasco, vamos lá, acabou! Não tinha acabado ainda. Eles permanecem dentro da arca. E nós veremos aqui que Noé estabelece 7 em 7 dias para verificar através do envio do corvo, o envio da pomba, para ver se realmente é o período para se descer. Esses 7 dias, nós veremos, estabelece ali uma preocupação em guardar o dia do Senhor. E após o dia do Senhor, ele realmente poder ou não sair, mas aguardando a palavra de Deus. Então, qual é o momento de você sair? Qual é o momento que tudo termina? É o momento em que você acha que acabou? É o momento em que Deus fala para nós. Só termina quando acaba. Enquanto não termina, irmãos, enquanto não se acaba, permanecemos dentro da arca. Por mais que lá fora pareça que está tudo bem, não sejamos como o povo de Israel. Quando nos livrou do Egito, nos concedeu maná, concedeu todas as coisas, o povo começou a achar que estava tudo bem. E esse período é onde se cresce a ingratidão do povo. Noé permaneceu dentro da arca. Eu destaquei aqui as passagens. Mesmo com a arca repousada, Noé aguarda os comandos de Deus. Ainda existiam águas sobre a terra, e você pode ver isso no verso 9. Vamos ler o verso 9? Mas a pomba não encontrou descanso para a sola de seus pés, ela retornou para ele na arca, pois as águas estavam sobre a terra, sobre a face de toda a terra. Então ele estendeu sua mão e a tomou e a puxou para si, para dentro da arca. Ou seja, se ainda existia água na face da terra, significava que a ira de Deus não tinha se escoado ainda. Não era o momento. E isso nos traz, amados, a preocupação que nós devemos ter com a vontade de Deus, com o momento certo de agir. Noé, ele demonstra que desde a construção da arca, no capítulo 6, verso 14, a ordem de Deus: faze para ti uma arca, até mesmo a sua conclusão, ele não sai entrando na arca depois de feita, ele espera a ordem de Deus: vem tu e tua casa, no capítulo 7, verso 1, para dentro da arca. Noé já dentro da arca, ele não sai puxando a porta para fechar, pronto, acabou. Quem fecha a arca, no verso 16, é o Senhor. E quem dá a ordem para sair da arca,
está lá no verso 16 do capítulo 8, é o próprio Deus. Vai adiante da arca, tu e a tua mulher. O caráter cristão aguarda em Deus para realizar as coisas. O caráter cristão se submete a Deus, se submete à igreja de Cristo e aguarda o momento certo de fazer as coisas. E não age por ímpeto, não age por presunção, aguarda o momento certo. É Deus quem diz o sim, é Deus quem diz o amém. Talvez você ache, porque a arca repousou, que já é o tempo oportuno, mas quem diz isso é Deus. Não é eu e não é você, é Deus. Que nós venhamos, assim como Abacuque lemos pela manhã, tudo se conecta, aguardemos na torre, até que o Senhor responda. Que nós fiquemos firmes na rocha, que é chamada Cristo, e na igreja do Senhor, até que Ele diga as suas ordens. Que Deus abençoe os irmãos. Vamos orar?